Você sabe o que é insuficiência renal aguda ou lesão renal aguda? Como ela ocorre? Como é que é o tratamento? Se tem cura ou não tem? Se você não sabe a resposta para alguma dessas perguntas, é só você continuar aqui no vídeo. Fala, eu sou o Bruno Tizeli, eu sou enfermeiro, especialista em educação e esse aqui é um canal focado em ciências da saúde. Então, se você é um profissional da área da saúde ou se interessa por esse tema, se inscreve aqui no canal, que aqui a gente vai ter aulas diversas sobre vários temas aqui que vão te ajudar bastante na sua formação. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre insuficiência renal aguda, atualmente chamada de lesão renal aguda. Essa aqui é definida como uma anomalia renal, seja ela funcional, ou seja, algum distúrbio da função do rim, ou alguma anomalia estrutural, alguma lesão, alguma coisa assim, né? Isso se manifesta dentro das primeiras 48 horas, sendo identificada a partir de exames de imagem ou laboratoriais ou biópsia do órgão. A redução da função renal, ela está associada a um aumento da creatina sérica. Então a creatina funciona como um importante marcador de função renal para a gente. A gente começa a observar quando o paciente está ali por mais de 6 horas com diminuição da micção, né? Ele vai diminuindo a quantidade de urina que ele vai deixando, o que a gente chama de oligúria. A gente vai, depois de 6 horas, a gente começa a observar esse aumento da creatina. A gente consegue ver ali, quando ele está aumentando em mais de 50% o valor de creatina sérica, a gente pode identificar que ele está tendo uma diminuição da função renal. A lesão renal aguda, ela pode ser dividida em 3 diferentes categorias. Isso a gente vai dividir de acordo com a anatomia do órgão, né? De acordo com a posição que está tendo o problema. Aí a gente vai dividir em pré-renal, intrarrenal ou intrínseca ou pós-renal. Isso de acordo com a posição dela, né? De acordo com o rim, essa vai ser a intrarrenal. Se vai ser alguma estrutura antes de acontecer o rim, a gente vai chamar de pré-renal. E alguma estrutura depois, a gente vai chamar de pós-renal. Um fato interessante é que a lesão renal aguda acontece na maioria das vezes dentro do ambiente hospitalar, afetando em torno de 5 a 7 pacientes de todos que estão internados vão desenvolver alguma lesão renal aguda, sendo que esse número ainda sobe muito nas instituições intensivas, né? Nos leitos intensivos, chegando até 40% dos pacientes internados têm algum problema da função renal. Por isso que é um tema extremamente interessante e importante que você conheça bem, porque é muito provável que se você trabalha num hospital, né, é muito provável que algum paciente seu vá desenvolver esse quadro. Bom, vamos começar falando da lesão pré-renal aguda, né? Essa é a mais fácil de você entender, é só você ver que é algo que vem antes dos rins, então geralmente é algum problema na circulação sanguínea. Então as lesões pré-renais, que são responsáveis pela grande maioria dos casos na comunidade, ou seja, fora do ambiente hospitalar, mas também é responsável por cerca de 40% dos casos dentro do ambiente hospitalar. Então é a que mais acontece nos pacientes, né? Ela acontece devido normalmente por hipoperfusão renal, ou seja, quando acontece a diminuição da perfusão dos rins, aí seja por perda volêmica, né, o paciente está perdendo muito sangue ou está com um baixo de volume sanguíneo, ou algum problema na pressão sanguínea também, né? Lembrando que o rim, se vocês viram o vídeo de anatomia renal, né, ele precisa de uma perfusão mínima. Por isso que a gente controla tudo muito bem na terapia intensiva, né? A pressão média, através da pressão média, a gente sabe se o rim está sendo bem perfundido ou não. E essa redução de volume, ela pode estar associada por diversas patologias, como por exemplo a sepse, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática. Além disso, essa hipoperfusão pode ser causada por medicações que reduzem a perfusão capilar e glomerular, como, por exemplo, anti-inflamatórios não esteroides, inibidores da ECA e bloqueadores receptores da angiotensina, né? São todos medicamentos ali muito comuns de serem utilizados. Todos esses vão estar diminuindo um pouco da perfusão renal. O segundo tipo de lesão renal aguda é a intrínseca ou intrarrenal. Então ela ocorre quando de fato a lesão é no próprio rim. Essa ocorre muitas vezes devido a uma lesão pré-renal que acabou não sendo muito bem tratada e acabou levando à isquemia. Lembrando, a pré-renal é quando não tem uma boa perfusão ali do rim.
Então, se o rim não está sendo muito bem perfundido, né, o tecido ali vai acabar sofrendo lesão, essa lesão vai acabar chegando a uma isquemia e aí você passa a ter uma lesão também no próprio rim. E essa isquemia pode ocorrer em qualquer parte do rim. Lembrando que já tem vídeo aqui no canal falando sobre as estruturas do rim. Essa reação está muito associada aos casos de sepsis ou em alguns medicamentos nefrotóxicos, como por exemplo o radiocontraste, a cisplatina, que é um tipo de quimioterápico, e também o aciclovir. Outros medicamentos não são necessariamente nefrotóxicos, mas devido ao mecanismo de ação que ele tem, né, podem causar também isquemias renais, como por exemplo os antibióticos, como a penicilina, vancomicina, ampicilina, outros diuréticos que por si só, né, acabam diminuindo a volemia, como a furosemida, a hidroclorotiazida, e acabam diminuindo por conta dessa função, né? Vai diminuindo a perfusão e acaba gerando uma lesão. E obviamente nem todas as pessoas que fazem uso desse tipo de medicamento vão apresentar alguma lesão renal aguda, né? Então, sem pânico, todo medicamento oferece algum risco, né? Por isso que ele deve sempre ser indicado por algum profissional de saúde, mas eles são sim muito seguros. Então, se algum profissional recomendou o uso desse medicamento, continue fazendo o uso dele enquanto seja necessário, né? Não use esse alerta aqui para pensar, então vou parar de tomar o medicamento X, vou parar de tomar o medicamento Y. Não é assim que funciona medicamentos. Bom, agora a gente vai falar sobre insuficiência aguda pós-renal. Essa já pode ser algum problema do trajeto do rim até a uretra, devido a alguma obstrução, seja ela bilateral, né, dos dois lados, ou unilateral, ou, por exemplo, na uretra, alguma coisa assim. As obstruções, elas podem ocorrer de duas formas. Uma delas é a intraluminal, quando a obstrução ocorre de fato dentro do lúmen dos uretérios ou da uretra. Ou seja, dentro do canal mesmo está tendo alguma coisa, seja algum cálculo renal, alguma cristalização de algum composto que está bloqueando ali a passagem da urina. Ou ela também pode ser extraluminal, quando acontece um bloqueio por fora do lúmen, né? Então, normalmente vai ser algum crescimento anormal de alguma estrutura que está bloqueando, pressionando ali a uretra, o ureter, e não está deixando a urina passar. Isso é muito comum, por exemplo, na hipertrofia da próstata, né? A chamada hipertrofia prostática. A próstata está aumentando ali de tamanho e pressionando a uretra, não deixando que a urina passe. Mas também pode ser causada por fibrose retroperitoneal, câncer de colo. Então, assim, basicamente é o aumento de qualquer uma outra estrutura que está pressionando ali o caminho e não deixando a urina seguir o seu caminho normal. Mesmo nos estágios mais avançados da lesão renal aguda, ela é descoberta normalmente a partir de exames laboratoriais, que apresentam as anormalidades, né? Seja exames de sangue ou exame de urina. Os pacientes que desenvolvem a lesão renal aguda, eles demoram bastante até apresentar sintomas, e a maioria deles são sintomas inespecíficos, por exemplo, como náusea, vômito, anorexia, exceto uma dor bem característica nas costas, nessa região que eu estou mostrando aqui. Essa que já é uma dor um pouco mais específica de problema renal, mas é muito comum em pacientes com doença intrarrenal ou pós-renal. Enquanto que os sintomas mais graves, devido ao acúmulo de toxina, desbalanço eletrolítico, por exemplo, a alucinação, desorientação, desmaios, esses sintomas mais graves demoram bastante, chegam a aparecer mais tardiamente quando a doença já está se cronificando. Por isso, né, por essa falta ali de sinais, né, aí a pessoa geralmente vai identificar isso, vai diagnosticar devido aos exames laboratoriais. Para se obter um diagnóstico correto e assim formular uma melhor estratégia de tratamento, inicialmente deve-se buscar excluir as causas pré- e pós-renais, porque elas são mais fáceis de se identificar e caso alguma seja excluída, é necessário iniciar a avaliação dessas causas mais intrínsecas, né? Além disso, os pacientes com suspeita de lesão renal aguda, eles devem ser submetidos a uma avaliação física bem meticulosa, além das laboratoriais, urina e de sangue completo, né? No caso dos exames laboratoriais, a gente deve prestar atenção nos níveis de ureia e de creatina, como eu falei, que é um dos marcadores muito importantes para a função renal. Mas, além disso, também é importante ver os eletrólitos, né? Por exemplo, o cálcio e o fósforo, que vão estar elevados. Como a gente viu lá nos vídeos de balanço hidroeletrolítico, o rim ele é o mais importante ali no balanço dos eletrólitos. Então, se o rim não está funcionando muito bem, você vai ver os eletrólitos todos desbalanceados, né?
O tratamento vai depender muito da causa da lesão renal aguda. O maior objetivo é identificar rapidamente o tipo e a causa da lesão renal aguda, evitar qualquer lesão posterior e realizar a manutenção e equilíbrio do eletrolítico e de volume também, né? Nos casos de pré-renal, normalmente o quadro do paciente já melhora bem rápido, somente com a reposição massiva de volume, conforme a necessidade de cada paciente, né? Enquanto nos casos de lesão pós-renal, os possíveis tratamentos são, por exemplo, em casos de obstrução devido à hiperplasia prostática, a colocada de algum catéter vesical de demora já soluciona muitas vezes o problema, enquanto nos casos mais complexos pode ser necessária a colocada de um stent na uretra ou fazer uma percutânea, que é uma cirurgia para você colocar um acesso ali ao néfron direto para você conseguir drenar essa urina. As lesões intrarrenais agudas possuem um manejo e um tratamento um pouco mais complexos, porque as causas podem ser inúmeras, né? Por exemplo, quando a causa for glomerulonefrite, pode ser considerada terapia com imunossupressores. Já se a causa for medicamentosa, é necessário identificar qual o medicamento nefrotóxico ali dentro dos medicamentos que o paciente está tomando e fazer a descontinuidade desse tratamento. Mas muitas vezes, o tratamento que o paciente está tomando não tem como trocar. Então ali a causa, quando é intrínseca, né, quando é intrarrenal, é muito mais difícil de fazer esse manejo. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar sobre a lesão renal aguda. Esse aqui é um quadro que pode afetar muitos pacientes hospitalizados e nós, profissionais de saúde, devemos estar sempre atentos às principais causas de manifestação. Então, se o seu paciente é um paciente de risco para desenvolver alguma lesão renal, né, então você tem que estar muito atento ao fazer ou realizar o balanço hídrico desse paciente e muitos outros cuidados. Então, se presta muita atenção a esse quadro e se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu respondo em poucas horas, a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!